Quem quer fazer perguntas sobre isso? Ninguém? Quando isso acontece, eu penso com dois pensamentos na minha cabeça. O primeiro pensamento é: putz, eu sou um excelente professor. Eu ensino com tanta clareza que não há dúvidas. Aí vem o segundo pensamento em seguida: fala, ninguém entendeu nada, não está conseguindo nem fazer pergunta. Pelo amor- Aí eu fico torcendo para ser o primeiro caso. Espero que seja. Muito bem. Wanderson, pergunte. Eu tenho uma dúvida aqui, no Bora. caso, assim, se a gente, por exemplo, se o cliente ele não tem nenhuma métrica de nada, Perfeito. então a gente roda uma primeira, por exemplo, campanha com valor. Você fala, não, eu não sei quanto que eu preciso investir, quanto que eu preciso investir, ele não tem dados, até financeiros exatos, que ele ainda não sabe direito ainda, né, que pode, por exemplo, que eu tenho casos que um cliente meu não sabe ainda nem a questão do lucro que ele está tendo em cima do produto. Uhum, Aí, por exemplo, ele nunca fez nenhuma campanha também. Como uhum, que eu consigo já extrair esses dados, uhum, assim, que estão bem exatos, né? Em uhum. cima para falar com ele, olha, desse jeito, assim, se a gente fizer, então, esse primeiro é isso aqui. Eu apresentar falando que vai ser essa métrica, um exemplo, né? Como que eu, nesse Perfeito. caso? Excelente pergunta. Então vamos lá. Agora a gente fez o planejamento do Isaac. O Isaac já tinha dados prévios, então a gente fez com mais tranquilidade, uma facilidade. Quando você não tem métricas prévias, você precisa usar dados de mercado ou você vai chutar, ok? Eu vou te ajudar a construir isso daí. Então é o seguinte, o planejamento continua sendo, começa pelo mesmo lugar. Qual que é o objetivo? O seu, anotem uma frase aí, essa frase é para tatuar na alma. A frase é a seguinte: nenhum vento sopra a favor dos que não sabem para onde estão indo. Não tem jeito. Então, a primeira coisa que você precisa saber é para onde você está indo na sua campanha, ok? Independente se tem dado prévio ou não, tem que determinar um norte, tá? Então, vamos perguntar para o seu cliente: o que que você quer? O que que seu cliente quer? Traz um objetivo para mim aqui. Vamos trabalhar ele. Ele, assim, de objetivo não tem, mas eu posso falar então da minha empresa, então. Não, mas como assim Vamos não falar tem de objetivo? Claro que tem. não tem, entendeu? Que eles nunca, por exemplo, pararam, entendeu? Para falar, olha, nossa meta no mês é isso. Não, então você Nosso define. objetivo Não tem problema, você é define. faturar É, isso, entendeu? Então então, a é o gente pode seguinte, pôr uma meta aqui de 100 mil, faturar é 100 isso mil aí. reais, É isso daí. Isso daí. 100 Você mil. pre- se você não tiver clareza de faturamento, pode ser de venda também. Mas quando isso acontece comigo, quando eu tenho, por exemplo, uma coprodução a fazer, e aí o cara, putz, não sei, eu falo, quanto você faz? Ou quanto que você vende hoje? Essa galera que você vai atender, já vende alguma coisa? Entendi. Já tem resultado ou não tem resultado nenhum? Não vende, mas está pouco, entendeu? Tá, a parte digital, eles estão no início também. Então, eles sempre Perfeito. estão vendendo mais orgânico por indicação, então nem meta Tá digital bom. assim, não tem não. Que tipo de produto é? É O digital? Humberto ele já falou, então eu não preciso nem. Ele vende, por exemplo, café é, especial. Entende? É um Café especial. e-commerce de café especial. Ah, um e-commerce café especial. Vende para todo o Brasil? Ou só Isso. para um lugar Isso. específico? A todo o Brasil, mas hoje está com foco só na nossa cidade inicialmente, para começar a rodar, que é Minas Gerais, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então tá bom. E vende mais ou menos quanto? Dá mais ou menos uns 2,5, entendeu? Tá, é bem baixo. 2,5. 2.500. Então vamos fazer assim, ó. A gente vai colocar uma meta de R$ 10.000. Depois você pode pôr a meta se quiser. Mas eu digo, Certo. multiplicar por 4 faturamentos já é um grande ganho, né? Tá fazendo 2,5? Então vai fazer 10. Beleza. Agora é o seguinte, agora que a gente já sabe quanto a gente vai faturar, a gente decidiu, ok? Quantas vendas a gente precisa fazer para bater essa meta? Então, é o que você precisa descobrir aqui no caso do e-commerce? O seu ticket médio, a menos que você tenha um produto específico para vender, tá? Agora, se for o e-commerce que tem mais de um produto, você busca o ticket Hum. médio. Como é que você Isso, o encontra o ticket ticket médio de médio? café dá uns R$ 35. Ticket Beleza? médio de cada café, R$ 35. Tá, vamos usar esse número aqui, tá? Agora, como é que você encontra o ticket médio? Você pega.
a quantidade de produtos vendidos no mês, independente de qual foi o produto, e você pega o faturamento que teve. Então, por exemplo, vendemos 135 produtos e a gente faturou R$ 2.500. R$ 2.500, legal. Aí você pega o faturamento, divide pelo número de produtos vendidos e você vai chegar no ticket médio. Pegou? Isso você pode fazer lá nesse e-commerce. Mas vamos supor que a gente chegou no ticket médio de R$ 35. Tá? Ok. Então agora a gente precisa saber quantas vendas a gente tem que fazer para chegar nesse número. Então o que que a gente faz? A gente pega os 10.000, que é o nosso objetivo, a gente divide pelo ticket médio e a gente vai chegar no número de vendas que a gente tem que fazer. 266 vendas naquele mês, beleza? Agora, que pergunta que a gente tem que fazer imediatamente? Até quanto eu estou disposto a investir para fazer uma venda de R$ 35? Aí tem que, aí discute margem, discute verba de tráfego ou verba de marketing digital, essas coisas, né? Você tem alguma noção disso? Assim, já tem, então eu sinalizei para eles, foi até ontem, e a informação que eu tenho falou, ó, define o que que a gente precisa investir, entendeu você, entendeu o que apresenta. Hoje a gente não tem nenhuma verba em mente, você que precisa sinalizar. Perfeito. Então, eles não deixaram a bola, entendeu, para nós. Tá bom. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir um CPA qualquer, mas tem que ver depois a margem disso daí, viu? Vamos dizer que você esteja disposto a investir 50% do produto, 50% do ticket médio, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai lá, pega o seu ticket médio, divide por 2 e você tem o CPA, 17,50. Aí agora, você vai pegar o seu CPA, vai multiplicar pelo número de vendas que você tem que fazer. E aí você tem um orçamento, R$ 5.000. Aí você vai chamar a galera e vai dizer: olha, minha proposta é a seguinte: a gente vai buscar fazer R$ 10.000, para isso a gente vai investir a metade. 5, é o exemplo. Aí você pergunta: isso faz sentido? Fecha a conta? Como que é? Putz, não sei. Então você vai ter que entrar no detalhe com eles para saber quanto é que custa para você ter esse produto aqui no ar. E esse, e esse, e esse. Quanto é que custa? Para você trabalhar o custo dele e colocar o custo do tráfego na margem. Então, imagina que desses R$ 35 tem R$ 20 de custo. Então, sobrou 15. Então, você tem que fazer o orçamento dentro dos R$ 15 que você tem de margem, porém, tem que deixar lucro para os caras também. Então, de repente, você vai pegar X% do lucro. Como eu trabalho geralmente, quando eu geralmente chuto 20% do ticket. Então, se a gente fosse trabalhar 20% do ticket, a gente teria que fazer o seguinte: teria que pegar esse cara aqui, multiplica por 20%, pode dar R$ 7. Aí você tem R$ 2.000 de orçamento. Quer dizer que a cada R$ 7 você vai fazer uma venda? Não quer dizer, porque você não sabe. É possível? É possível. Em e-commerce, geralmente 20% fecha a conta. Agora, tem que descobrir o ticket médio deles mesmo. Até aqui tudo bem? Então, agora a gente sabe que a gente quer fazer 10.000, a gente sabe o nosso ticket médio, a gente sabe quantas vendas a gente tem que fazer, a gente sabe mais ou menos o CPA planejado, né? A gente vai ter que ver o realizado, e a gente sabe o orçamento. Temos orçamento? Jordano, temos. Vamos conseguir aqui os R$ 2.000 da galera. Tá. Agora o que que a gente vai precisar descobrir? O nosso CLPV, que é cliques por venda, ou acessos por venda no site. Essa galera já faz uma grana lá. Então vale a pena você levantar, por exemplo, quantos acessos no site você tem por mês para gerar aquele resultado no mês. Então vê, se possível, os 3 meses anteriores. E você olha lá, putz, X pessoas acessaram, X pessoas compraram. X pessoas acessaram, X pessoas compraram. Aí você vai chegar no seu CLPV, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou chutar. Em e-commerce, talvez, se alguém tiver dados de e-commerce próprios, me conte aí, tá? O que eu vejo de média de e-commerce é o seguinte: e-commerce que vende vários produtos, né? Você tem ali um e-commerce funcionando bem com 20 acessos por venda. Quem tiver dados diferentes, me conte. Se não,
Vamos trabalhar com esse aqui. Significa que o seu CPC teto, ele vai ser o seu CPA dividido por seu CLPV, que vai dar, deixa eu pôr aqui em reais. Não, não é isso não, gente. Fiz errado, né? Igual este dividido por este. Pronto. 35 centavos. Então, o que que você tem aqui? Quando você for fazer o seu anúncio, o seu custo por clique, ele não pode ser maior do que 35 centavos. Começou a fazer suas campanhas. Seu custo por clique está R$ 1, 1,50, não funciona para você. E aqui vem uma lição valiosa. Imagina que o Anderson e o Isaac se encontram nos corredores da imersão, nos corredores do Zoom aqui, e começam a trocar ideia. E aí, Anderson, beleza, beleza, Isaac, beleza. E aí, como é que tá as coisas aí? Tudo bem? E aí, tudo bem? Então, como é que tá o seu CPC aí, Isaac? Pergunta o Anderson. O Anderson falou, ih, rapaz, tô pagando 2,50 no CPC, tá bom pra cacete. Aí o Anderson falou, ué, velho, eu tô pagando R$ 1 no meu CPC e tá ruim pra cacete. Mas não tô entendendo. Como é que pode o CPC de 2,50 ser melhor do que o CPC de R$ 1? Aí vem a lição. A lição é, não faça esse tipo de pergunta, que é uma pergunta burra. Não sai por aí perguntando como é que tá o seu CPC? Como é que tá? Não faz diferença, porra. A não ser que o cara vende o seu exato mesmo produto no exato mesmo ticket, não faz diferença. Se um tá pagando mais ou menos no lead, se um tá pagando mais ou menos no clique. Vocês estão entendendo? Não. Só faz diferença quando você não faz planejamento. Desse jeito aqui. Quando você faz planejamento, você sabe. Pro Wanderson é 35. Pro Isaac é 3,50. Tá maravilhoso se o Isaac pagar R$ 3 ali no CPC dele. Tá horroroso se o Wanderson pagar R$ 3 no CPC dele. Vocês estão entendendo? Não. Se o Isaac estiver pagando 35 centavos no CPC dele e mantiver o CLPV, Isaac, vende o carro, a casa, põe tudo no tráfego aí. Pergunte, Isaac. Ah, isso faz muito sentido com todas as métricas, né? Por exemplo, na época que eu iniciei, eu aprendi muito com o Márcio Massal da Seven Play, eu não sei se vocês chegaram a conhecer, bem Conheço. antigo, né? Uhum. Só que naquela época, tinham muitas pessoas no mercado que falavam sobre algumas regras. Por exemplo, o custo por início de checkout não pode passar de R$ 15. Uhum. Então, eu olhava para aquilo ali, eu absorvia o que fazia muito sentido, mas tinha coisas ali que eu via que dependia de produto para produto. Por exemplo, hoje no nosso produto, às vezes a gente paga no início de checkout R$ 80. Então, se eu fosse ficar bitolado naquelas regras que não fazem sentido com o produto, uma campanha que passou de R$ 15 e não teve um início de checkout, eu estaria pausando ali, o que não faz sentido nenhum, né? Então, Exatamente. algumas regras fazem sentido de acordo com o produto, né? E O importante no final é a gente estar batendo a nossa meta e o lucro que a gente estipulou, né? E não necessariamente estar dentro das regras ali e tudo mais. Tanto que tem anúncio desse que eu segmentei que tinham 7 cliques por venda, mas no geral tava 66, né? Então uhum. tem anúncio que vai dar bom, tem outros que não, depende do público ali também, do dia, depende de vários fatores, né? A gente tem que ter uma média para se basear ali. Isso. E eu vou ajudar vocês na questão de tomar decisão com métrica. Vocês vão ver que é muito louco isso, e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Agora, é exatamente o que você falou, Isaac. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa de fora do seu negócio saber quanto você tem que pagar no clique, na finalização de compra, né, em nenhuma dessas métricas. Não existe a menor possibilidade, sabe? Só você sabe. E essa pessoa só consegue saber se você abrir esses números aqui para ela. E o contrário também é verdadeiro. Você só consegue saber os números ideais para outra pessoa se você abrir as métricas dela. Se você não abrir, ou pelo menos não fizer uma simulação como essa aqui, não tem como ter ideia. Então, essa história de regra de finalização de compra, regra de CPC, regra de CTR, nunca funciona. E eu fico puto nas minhas mentorias quando eu vejo as conversas, de vez em quando acontece. Minhas mentorias têm os grupos de WhatsApp e as pessoas estão lá conversando e de repente começa aquela conversa. E aí, como é que tá os números aí?
Putz, aqui o CPC tá assim, aqui o lead por venda tá aqui, aqui o CPL tá assim, aí, não, o meu subiu, mas eu sei, eu tô aqui. Eu falei, o que que vocês estão fazendo, velho? Vocês estão desocupados, não tem nada a fazer? Não funciona. E agora você tem o raio-x disso. Por exemplo, no seu caso, você pode colocar aqui o custo por finalização, se você quiser. Eu não gosto muito de colocar nas minhas campanhas, porque no meu caso, e no caso de muita gente, não sei como que é o seu, mas no meu caso, esse número, finalização de compra, ele varia demais. Então, como ele varia demais, eu uso do clique para compra já, saca? E aí, agora é claro, tem algumas situações que dá para ter clareza. Eu não vou pagar mais de R$ 100 na finalização. Tipo, gastei R$ 100, não gerou nenhuma finalização, acabou, deu errado a campanha. Sacou? Eu já sei disso. Não vou fazer uma venda com uma finalização. Depende, né? Também. Tem caso que faz. Se o teu caso, putz, tem uma frequência muito grande de venda que acontece com uma finalização, você pode esperar até R$ 250 fazer uma finalização, desde que tenha um CPC dentro, né? Agora, não é o caso, Jordano. Meu caso é, minha média geral são 3 finalizações. Ou 2 finalizações, ok. Então, antes dos R$ 100 tem que bater uma finalização. Não bateu, a campanha não está funcionando. Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Ok? Uma coisa importante também para falar de análise. A gente vai falar profundamente, né, amanhã, não vai ser hoje. Porém, é importante que vocês saibam. Todos esses números aqui, eles são por anúncio. Anota isso aí nos 10 mandamentos do tráfego. Sei lá quantos mandamentos seriam, mas é o primeiro mandamento. Sua análise é feita por anúncio. Um conjunto tem 5 anúncios. Analisa o conjunto? Não. Você analisa os anúncios. Tem um conjunto que tem um anúncio. Ok, pode analisar o conjunto. O pessoal tem um anúncio lá dentro. Mas a análise de métrica é por anúncio, porque muitas vezes você mata inocentes por causa de um culpado. Tô sacando? Tem lá 5 anúncios, tem uma da folga que tá funcionando errado, e aí você desliga a campanha inteira, o conjunto inteiro, porque tinha um cara que estava puxando todo o orçamento e não estava funcionando, e tinha os outros caras fazendo a performance dele, ou que poderiam performar se você permitisse que a verba fosse para eles, mas você vai lá e mata a campanha, ou mata o conjunto, aí mata inocentes por causa de um culpado. Então a análise é sempre por anúncio, tá? Muito bem, vamos lá. Do Anderson, onde é que a gente estava? A gente estava, chegamos no CPC aqui. Aí o Anderson, cadê o Anderson? Tá aí, muito bem. Supondo que esse seja o seu planejamento para aquele empreendimento específico do café, agora a pergunta é a mesma: será que eu consigo um CPC de 35 centavos? Se eu já tenho experiência, eu sei a resposta. Se eu não tenho experiência nesse nicho, esse tipo de coisa, eu vou testar. Mas você vai testar sabendo que comecei a campanha, estou com um clique de 40, 45 centavos. Dá para esperar? Dá. Porra, tá próximo ali, né? Tô com um clique de 70 centavos, 80 centavos, R$ 1, já deu errado. Aí a gente precisa reavaliar algumas coisas. Vai ter aula de tomada de decisão, aí você vai ter mais clareza disso. Porém, a primeira etapa é exatamente essa aqui, tá? É você ter esses números. Isso para todos os seus projetos. E Eita, tá aí, bom. isso aqui vale para todo mundo, tá? Então investimento diário. Quanto é que o Anderson teria que fazer aqui o investimento diário dele? Ele tem que pegar lá os seus R$ 2.000, dividir por 30. Então, qual que é a meta de investimento diário? É R$ 66. Legal. E o CLPV, gente? O CLPV tem que ser 20 e o CPC 35. Ou seja, se os anúncios do Anderson tiverem a 35 centavos, bateu uma meta. Se a cada 20 pessoas que clicam no link, uma pessoa compra, tudo o que você tem que fazer agora, Wanderson, é bater 66, R$ 70 por dia. Se tiver gastando R$ 70 por dia e essa métrica estiverem batendo junto, isso significa
que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: o CPA de 7, né? Você vai fazer esse cara dividido por esse cara. Significa que você vai fazer entre 9 e 10 vendas por dia. Bateu essa meta, e investiu esse valor no dia, você vai fazer entre 9 e 10 vendas por dia. Se estiver fazendo entre 9 e 10 vendas por dia, bateu a meta do mês, mas não precisa esperar o mês acabar para saber. Pegou?